Bom dia! Bom dia, povo de Deus! Se coloque de pé no seu lugar no nome do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo à casa do Senhor. Dê um bom dia para esse irmão, para essa irmã que está aí pertinho de você, que está do seu lado, no nome do Senhor Jesus. E a você que está nos assistindo também, seja muito bem-vindo a essa transmissão no nome do Senhor. Estamos aqui na Regional de Remelino Matarazzo, na Avenida Mário Alves, número 37, e você é o nosso convidado para estar aqui. Esse é o culto das 8 da manhã, teremos às 2 da tarde e também às 18 da noite. Você é o nosso convidado no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? O Senhor tem grandes coisas para fazer no nome de Jesus. E para você que está aqui, que o Senhor Deus possa falar ao seu coração no nome do Senhor. Que o Senhor possa te envolver com os braços de amor no nome do Senhor Jesus. Não sei como foi a sua semana, não sei se foi uma semana ali corrida, turbulenta, mas o Senhor Ele te trouxe aqui e Ele quer que você se desfaça de tudo isso no nome do Senhor Jesus. Porque Ele quer falar com você. Amém? Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Pai, nós estamos em Tua presença. E diante de Ti, Senhor, nós nos colocamos. Nós nos entregamos, Senhor Deus, em Teus braços. Porque não há outro Deus como Tu, Senhor, e jamais haverá. Queremos hoje voltar, Senhor Jesus, ao primeiro amor. Verdadeiramente nos encontrar contigo. Venha sobre as nossas vidas, Jesus. Faz-me morrer para as coisas desse mundo. Declara Ele, faz-me esquecer. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como unguento derramado em minhas feridas e me curar, restaura a alegria. Declara ao Senhor do Teu perdão. O Teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando Tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Declare mais uma vez ao Senhor. Faz-me morrer para as coisas desse mundo. Faz-me esquecer. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. O Teu nome é como um vento derramado em minhas feridas. Me curar, restaura a alegria. E do Teu perdão é tudo que nós precisamos, Senhor. Do Teu perdão é tudo que eu preciso. Peça a Ele, cura minha alma. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando Tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Levante as suas mãos. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Peça ao Senhor. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez.
derramamento do Espírito Santo. Vem sobre as nossas vidas, Jesus. Vem ser esse lugar, Senhor. Aleluias, 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 aleluias. Oh, meu irmão, é o momento de você buscar ao Senhor. É o momento de você se envolver com a presença desse Deus que é poderoso, que é maravilhoso e que está aqui para te envolver, está aqui para te renovar, está aqui para te encher. Aleluia. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas. Faz outra vez. Faz outra vez. Peça a Ele. Faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez. Vem fazer, faz outra vez, como na primeira vez. Peça ao Senhor, surpreenda-me, Jesus. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. E com as suas mãos levantadas ao Senhor Jesus, levante as suas mãos ao Senhor. Diga assim: Senhor Deus, eu estou aqui. Vem fazer como na primeira vez. Eu quero voltar. Declare: eu quero voltar ao primeiro amor, ao início de tudo. E aplauda ao Senhor o mais forte que você puder. Aplauda o mais forte que você puder. Mais forte que é para o Senhor. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor Jesus nas palmas, bem forte. Vamos declarar a Ele. O Senhor é contigo no nome do Senhor. Declare com toda a sua fé. O Senhor está comigo. E da batalha eu não fugirei. O Senhor é meu, eu confio.
vezes o teu nome. Teu nome é santo, maravilhoso. Em ti descanso por toda a vida. Pra terminar no nome do Senhor. Teu nome é santo, maravilhoso. Tu és maravilhoso. Em ti descanso por toda a vida. Por toda a vida. Por toda a vida. Ele te louva. Por toda a vida. E aplauda, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos receber da palavra do nosso Deus. Feche os seus olhos, levante as suas mãos ao Senhor em forma de adoração, de reverência. Você está aqui para louvar a este Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que podemos pedir, pensar ou imaginar. Oh Pai, diante de Ti nós colocamos as nossas vidas, porque Tu és maravilhoso, Jesus. E não importa a situação, o Senhor não nos deixa, o Senhor não nos abandona nem nos desampara. Oh meu irmão, minha irmã, não importa o deserto que você está passando, o Senhor Ele é contigo. O Senhor é contigo. E Ele prometeu a cada um de nós que estaria conosco até a consumação dos séculos, que não nos deixaria e nem nos desampararia. Ele mesmo disse que pode uma mãe se esquecer do filho que gerou, mas Ele jamais nos esquecerá. Eis-nos aqui, Senhor. Levante as suas mãos a Ele e diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto Tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o Teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em Ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, e por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o Teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me, e eu não vou perder a guerra. Te louvarei meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje eu sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando, e Ele está cuidando de você. Declare mais uma vez: eu não preciso. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto Tu estás cuidando de mim. Lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o Teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistir estou. Quando a minha força se esgotar, o Teu anjo vai me alimentar.
te adorar eu quis sustentar-me de pé. Eu não vou perder a te louvar em meio às aceitações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Declare: te adorar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje este deserto, ele vai chegar. O Senhor está cuidando, o Senhor está cuidando de mim. Vamos aplaudir bem forte o nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia, maravilhoso, lindo, forte, poderoso, aleluia. Canta assim comigo, bem bonito, bem bonito. Oh, eu não preciso, declare, vamos lá. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto Deus está cuidando de mim. No lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje eu sei que este deserto vai chegar. O Senhor está cuidando, o Senhor está cuidando de mim. Pra terminar, te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje este deserto vai chegar. O Senhor está cuidando, o Senhor está cuidando de mim. Então aplauda bem forte o nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém? Pode sentar.
Jesus está cuidando de você. Jesus, como foi a sua semana? Foi boa? A nossa foi maravilhosa. Olha, foi bonito, louvor, foi uma noite, uma semana, foi uma das melhores semanas da minha vida. Foi benção, pessoal. Segunda-feira, terça-feira, quarta foi bonito, quinta foi maravilhoso, sexta foi lindo, ontem foi maravilhoso e hoje vai ser melhor ainda. Amém? Minha esposa recebeu uma cura muito grande, né? Ela contou aqui na quarta-feira, os 3 nódulos do seio desapareceram, pessoal. Foi luta, foi, sabe? Ela teve que fazer uma preparação para fazer um exame, ela estava com os nódulos no seio, já tinha alguns anos. E o médico lutando, a gente lutando, sabe? Sempre fica aquele medo, né? Aquela indecisão. Mas eu falo, Jô, Deus é Deus. E essa semana ela foi fazer o exame, a médica falou assim, ó, não tem mais nada, não. Mas o diabo é sujo. Aí a médica falou assim, mas apareceu 2 na garganta. Falou assim para ela, ó, os 3 nódulos do seio sumiu, mas tem 2 na garganta. Aí minha esposa falou assim, doutora, o Deus que fez a obra aqui está fazendo aqui também. Amém? Mas não estamos assustados? Não, isso não é nada não. Nosso Deus é poderoso. É para ver se abate a nossa fé, mas não abate não. Nosso Deus é grande e poderoso. E nesse dia Deus vai te abençoar. Amém? Vamos para a palavra de Deus, povo de Deus, livro do Gênesis. Vamos lá. O capítulo é o 25 e o versículo é o 19. Vamos aqui e o Deus vai nos orientando. Eu ia pregar outra mensagem, pessoal. Eu ia pregar uma mensagem sobre os filhos de Coate, mas aí o Senhor mudou tudo. Vamos lá. Gênesis capítulo 25, versículo 19. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 25, versículo 19. Diz assim as escrituras sagradas: estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu por sua mulher. Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, ela fez o quê? Ela concebeu. O Isaque é o filho de Abraão, filho da promessa, né? Quando Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90, aí Sara deu à luz a Isaque. E o Isaque nasceu. O Isaque é o filho da promessa que Deus ia dar uma grande descendência para Abraão. Aí o Isaque nasceu, cresceu, casou, de repente ele casa com uma moça chamada Rebeca. E a Bíblia diz que Rebeca tinha dificuldade para engravidar, ela era estéril. E ele casou com Rebeca e viu que Rebeca não gerava filhos. O que ele fez? Ele foi para a oração. Amém, igreja? A Bíblia diz que ele orou por sua mulher. Às vezes, o marido tem uma mulher com algum problema e ele não ora por ela. Às vezes, a esposa tem um marido com algum problema e não ora por ele. Reclama, fala, não, entre em oração. Às vezes, os pais têm um problema com o filho e reclama, ore por ele, irmão. Apresente oração. Jesus diz, tudo que eu pedi na oração, crendo, eu faço o quê? Eu recebo. A Bíblia diz que Isaque orou instantemente. O que é isso? Ele não parou de orar. Eu não sei, a Bíblia, se você ler, a Bíblia diz que ele tinha 40 anos quando ele começou a orar. Quando ele teve 60 anos, as crianças nasceram. Então, de 40 para 60, são quantos anos de oração? 20. Isso aqui é uma lição para nós. Pastor, eu já orei 1 mês, eu já orei 2 meses, eu já orei 3 meses, e minha filha não melhora, meu filho não melhora. Você já parou de orar, irmão? Já parou de falar com Deus? E ele orou. Aí a Bíblia diz que a Rebeca concebeu, quer dizer, ela engravidou de gêmeos, porque Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Quer dizer, engravidou de gêmeos. Quando ela engravidou, ela começou a ter uma luta. Versículo 22. E os filhos, agora vamos lá, olha a gravidez dela, ó. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se é assim, porque eu sou assim. E foi e perguntou a quem? Ao Senhor. E aí o que acontece? A Bíblia diz que os filhos começaram a lutar dentro dela. Ela tinha uma luta dentro dela. E ela foi falar com o Senhor. Deus, que luta é essa? Deixa eu te perguntar. Essa luta dentro de você não vai vencer? Às vezes a pessoa, pastor, o diabo se levantou, as coisas... Não, mas às vezes não é o diabo não, irmão. Às vezes somos nós mesmos. Eu costumo falar, nós somos os nossos piores inimigos. Porque a Bíblia fala que o diabo já está debaixo da onde, amado? Dos meus pés. Sou eu que digo, sou eu que falo, não vou conseguir.
Sou eu que me chateio com qualquer coisa? Sou eu que fico triste com qualquer situação? Ah, é o diabo. Às vezes não é o diabo, não. A Rebeca tinha uma luta dentro dela. E ela foi falar com o Senhor: Deus, que luta é essa dentro de mim? Tem uma pessoa que tem uma luta. Pastor, eu não consigo vencer a depressão. Eu não consigo vencer o medo, a inquietação. Ah, pastor, é a luta dentro de você, irmão. Até o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo Paulo, pensa no homem abençoado, escreveu a maior parte do Novo Testamento, um homem muito usado por Deus. Ele tinha uma luta dentro dele. Já vou voltar aqui, Romanos 7,19. O que a Bíblia, o que Paulo fala sobre a luta que ele tinha? Ó, Romanos, capítulo 7, no versículo 19. Novo Testamento. Romanos, capítulo 7, versículo 19. O que Paulo fala? Romanos 7,19. Ó, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Porque se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita onde? Em mim. O Paulo diz, ó, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. O apóstolo, ele tinha uma luta dentro dele. Quer dizer, tinha dia que ele queria fazer alguma coisa boa e não conseguia. Vamos ler novamente? Leia o 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, isso o quê? Eu faço. Paulo está falando dele. Às vezes somos nós. Pastor, quando eu vejo, eu já fiz. Quando eu vejo, eu já caí na tentação. Irmão, tem que orar. Diga glória a Deus. Tem que buscar o Senhor. Deus, eu preciso vencer essa tentação. Eu preciso vencer esse medo. Eu preciso vencer esse pânico. Eu preciso vencer essa insegurança. Tem gente que não vence, irmão. Aí a pessoa vai passando o tempo, e a pessoa não recebe a bênção. Se qualquer coisa deixa a pessoa nervosa, qualquer coisa, pastor, eu perco o sono, eu perco a paz. Cadê o Deus da paz? Cadê o Deus que é todo poderoso? E ainda nesse entendimento, Paulo fala mais. 2 Coríntios, capítulo 7, no versículo 5. O apóstolo Paulo ainda fala uma coisa para nós. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Olha a luta que ele passava. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Olha o Paulo nas viagens missionárias. 2 Coríntios 7, 5. Ó, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados. Por fora, combates. E por dentro, temores. Então Paulo dizia que ele tinha uma luta por fora e por dentro. O que era por fora? Os inimigos queriam matar ele. Os religiosos, as pessoas que não gostavam dele, as pessoas que levantavam, às vezes até os dentro da igreja eram contra ele, quer dizer, por fora. E por dentro, tremores. Amém, igreja? Então Paulo tinha luta por fora e por dentro. Só que você não vai ver Paulo desistindo. Você não vai ver Paulo renunciando. Deus, eu não aguento mais essa luta. Para mim, parou com tudo. Não, você não vai ver Paulo reclamando. Ao contrário, Paulo diz, no final da vida dele, ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé. Quer dizer, Paulo, ele tinha luta por fora e por dentro. Quer dizer, eu tenho uma luta, o inimigo me ataca, o diabo é o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como quem? Como leão, buscando quem possa atacar. Pastor, eu tenho uma luta no local de trabalho, eu tenho uma luta às vezes na igreja, eu tenho uma luta dentro de casa, talvez eu tenha uma luta com algum familiar, quer dizer, é a luta externa, mas eu também tenho uma luta dentro de mim, pastor. Ah, qualquer coisa eu fico nervoso, qualquer coisa eu perco, pastor, eu faço coisas que não é para fazer, lutas por dentro e por fora. Mas volta a falar, final da vida, Paulo disse a Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé. Eu não sei qual é a sua luta por fora, também não sei qual é a sua luta por dentro, mas você vai combater o bom combate. Você não vai parar. E no final, quando a gente fechar os olhos, já vai estar na glória com Deus. Guardei a minha fé. Diga a glória a Deus por isso. Então, o que acontece? Aconteceu com Paulo, acontecendo com Rebeca. Rebeca diz, eu tenho uma luta dentro de mim. Eu te pergunto, não responda para mim, mas para o Espírito Santo. Qual é a luta que está dentro de você? Pastor, tem época da minha vida que não sei, pastor, vem uma tristeza. Até quando você vai aceitar isso? Até quando você não vai vencer essa luta por dentro? A Bíblia diz que foi para a liberdade que Jesus fez o quê? Que libertou, irmão.
Eu tenho que lutar. Não, eu vou vencer esse nervosismo. Eu vou vencer esse medo. Eu vou vencer essa timidez. Eu vou vencer. Eu vou vencer essa insegurança. Eu vou vencer esse mal. Tem que vencer, irmão. Vamos voltar lá em Gênesis? O que Rebeca fez? Vamos voltar lá comigo. Amém, igreja amada? Gênesis capítulo 25, vamos lá. Versículo 22. Gênesis 25, 22. E os filhos lutavam dentro dela. E disse, se é assim, é porque eu sou assim. E foi e perguntou a quem? Ao Senhor. Ela orou, irmão. Isaac orou por ela e ela orou pelos filhos. O Isaac clamou, Deus abençoa a Rebeca, que a Rebeca venha ser mãe, que a Rebeca venha engravidar. Agora a Rebeca está grávida. Agora o que ela está fazendo? Estou com uma luta muito grande. Que luta é essa? Que gravidez difícil é essa? O Isaac orou por ela e ela orou para os filhos. Amém, igreja? Ela pegou e orou. Aí assim foi, porque eu sou assim. E foi e perguntou ao Senhor. Vamos lá, versículo 23. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no seu ventre. 2 povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo. E o maior servirá ao menor. Aí ele falou, Deus falou assim, Rebeca, tem 2 nações aí, tem 2 filhos, esses filhos vão ser 2 nações, é o Esaú e o Jacó. Mas deixa eu falar uma coisa, guarda isso, o maior vai servir ao menor. Tem um que vai ser grande, tem um que vai ser muito forte, outro vai ser mais simples, outro vai ser mais pequenininho, mais simples. Mas o pequeno vai vencer o grande. Quer dizer, Deus falou isso para quem? Para Rebeca, era a mãe. E aí você vai ver que o Esaú nasceu, você quer ver? Vamos continuar aqui, no 24 agora. Cumprindo-se os dias para dar à luz, eis que gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamou o seu nome de Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Quer dizer, foram 20 anos na peleja. 20 anos orando ali, Deus, a minha esposa tem que gerar filho, eu tenho uma promessa, eu sou filho de Abraão, o Senhor prometeu para o meu pai, que meu pai teria uma grande nação, cadê meu filho? Foi 20 anos. Meu irmão, na hora certa, o milagre chegou, o teu milagre está chegando. Irmão. Guarda a palavra de Deus, irmão. Não para de orar não, irmão. Não para de buscar a presença de Deus. Não vai para a direita e nem para a esquerda. Não passa na frente de Deus, não faça isso. Não faça como Elimeleque, quando ele morava em Belém de Judá, que teve uma fome, ele largou Belém de Judá e foi para os campos de Moabe. Só que Miqueias diz que Deus ia visitar Belém de Judá. O Elimeleque passou na frente de Deus. Não passa na frente. Espera. A Bíblia diz, esperei com paciência em quem? No Senhor. Alguém diz, seu milagre não chegou? Não, mas eu já orei. Seu milagre não aconteceu? Não, mas fica tranquilo, eu já clamei a Deus, eu sei que meu Deus é verdadeiro. Agora, os meninos nasceram, os 2 meninos. Agora, aí o que Deus falou? Depois que os meninos nasceram, capítulo 26 agora, no versículo 2, vamos lá? Capítulo 26, verso 2. Depois que os meninos nasceram. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. 3, peregrina nesta terra e eu serei o quê? Contigo. Te abençoarei, porque a ti e a tua semente, que está falando dos filhos, né? Darei todas essas terras. Confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Aí Deus, depois que as crianças nasceram, Isaac, não sai dessa terra, não vai para o Egito não, continua peregrina nessa terra, porque como eu prometi para o teu pai que eu abençoe ele, eu vou te abençoar e vou abençoar teus filhos também. Amado, é para nós, peregrina nessa terra, Deus vai te abençoar. Não sai dessa terra, não sai dessa palavra, não vai para a direita, não vai para a esquerda, não, continua nessa terra. E aí o que o Isaac fez, voltando aqui, e o que o Isaac fez? No versículo 6, assim habitou Isaac em Gerar. No versículo agora, continuando aqui, no versículo 12, 26, 12. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Aleluia! Irmão, nós estamos chegando no meio do ano, tem muita coisa para acontecer na minha e na tua vida ainda. Tem muitos milagres para acontecer. Peregrina nessa terra. Pastor, até agora não foi muito bom para mim. Até agora foi meio difícil. Peregrina nessa terra. Deus começou a abençoar Isaac. Aí, capítulo 27, vamos lá. Deixa eu correr aqui para a gente chegar na parte principal.
capítulo 27 do Gênesis. E aconteceu que, como Isaac envelheceu, seus olhos escureceram de maneira que não podia ver. Chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. E ele diz: eis-me aqui. E diz: eis que agora estou velho, não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Faz um guisarro saboroso, como eu gosto. Trazei-me para que eu coma, para a minha alma te abençoe, antes que morra. Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú, e foi-se a Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que eu tenho ouvido o teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traz-me uma caça e faz um guisarro saboroso para que eu coma, e abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho, traz-me de lá 2 cabritos, e eu vos farei deles um guisarro saboroso para teu pai, como ele gosta. Levá-lo-eis ao teu pai, para que ele coma e te abençoe antes da morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura me apalpará meu pai? Eu serei aos seus olhos enganador? Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse sua mãe: filho meu, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz, e vai e trazei-me. Ô meu irmão. Aí de repente os meninos cresceram, o Esaú é muito forte, é varão de caça, e o Jacó é bem simples. Jacó fica muito em casa, é bem simples. Aí um dia o Isaac falou assim: ô Esaú, tô com vontade de comer um guisarro. Vai lá no campo, pega um guisarro para mim, traz e faz do jeito que eu gosto. E aí eu vou comer e eu vou te abençoar. E a Rebeca ouviu. Quando a Rebeca ouviu, ela ficou desesperada, porque ela gostava muito de Jacó. E ela chegou e falou assim: ô Jacó, você nem sabe, seu pai vai dar uma benção para Esaú e você vai ficar de fora. Seu pai vai dar uma benção para Esaú e você vai ficar de fora. Seu pai mandou Esaú ir lá no campo, pegar um guisarro, trazer e fazer para ele, que ele vai comer. Não, Jacó, faz o seguinte: vai aqui no rebanho, você pega um cabrito daqui, traz que eu vou fazer, como seu pai gosta, você vai levar e você vai falar para o seu pai que você é Esaú. Irmão, cadê aquela mulher de oração? Lembra quando esses 2 filhos estavam no ventre dela? Que ela tinha uma luta com ela? Ela não orou e Deus não falou com ela? Por que Deus falou? O maior servirá quem? O menor. Agora o Isaac está dizendo: eu vou abençoar Esaú. Esaú é o maior. Mas Deus tinha falado: não, mas o menor vai ser mais abençoado. Só que ela, nessa hora, ela deixou de acreditar em Deus. Cadê aquela mulher de oração? Por que ela não chegou na presença de Deus e falou: Deus, quando esses meninos estavam no meu ventre, eu fiz uma oração. Eu pedi para o Senhor que luta aquela que eu tinha na gravidez. E o Senhor me falou pela tua palavra, pela tua boca, que o maior serviria o menor. Olha o Isaac querendo abençoar Esaú. Cadê Jacó, meu Deus? Era só ela ter feito uma oração que Deus ia falar para ela o que ia acontecer. Não, o que ela fez? Ela pegou Jacó, desespero, mandou Jacó pegar um cabrito no rebanho, ela fez o cabrito e ainda mandou Jacó mentir para o seu pai. Cadê aquela mãe de oração? Quem aqui é mãe? Cadê a sua oração? Quando as coisas começam a dar errado, você não crê na oração, não? Tudo que pedires na oração, crendo o quê? Amém, igreja? Cadê a nossa oração? Cadê quando você dobrava o joelho e orava e Deus te respondia? Será que Deus mudou? Malaquias 3,6. Eu, Senhor, não mudo. Mas Deus não muda, quem muda somos nós. Nós pensamos, aquela oração que eu fiz no passado que resolveu um problema, hoje não resolve mais. Aquele clamor que eu fiz no passado, aquele jejum que eu fiz, aquele dia que eu entrei na presença de Deus e clamei, e Deus me deu a resposta, por que eu não faço isso hoje? Cadê a Rebeca? Que um dia orou para o Jacó, que um dia orou para o Esaú, agora desesperado, até pediu para Jacó mentir. E uma coisa que eu acho interessante, Isaac falou para Esaú: vai lá no campo, vai lá fora, vai lá, se esforça e pega. A Rebeca falou: vai aqui no rebanho. Isso aqui é muito engraçado. Já viu crente evangelizando crente? Já viu isso? A gente não vai lá no campo, a gente vai no rebanho. Vou pegar um exemplo? Vamos lá, aqui tem muitas moradias.
Esses dias mesmo eu estava andando aqui, eu e o pastor Robson, nós estávamos andando aqui, eu estava espiando a terra. A Bíblia diz que durante 40 dias o servo do Senhor espiaram a terra. Falei, pastor Robson, vamos espiar a terra? Aí nós estávamos espiando a terra. Falei, pastor Robson, aqui é bom da gente fazer um trabalho de evangelização, aqui é bom da gente fazer um trabalho na rua, aqui é bom da gente fazer uma oração na praça, aqui é bom, né, pastor? Aqui é bom. Mas aí um exemplo, eu vou lá, vamos lá, eu conheci essa semana Jardim Santo Inês, né, que fala, né? Eu fui lá. Lugar bom. Falei, ô pastor Robson, aqui é bom para a gente fazer um trabalho bonito aqui. Fazer uma oração, fazer visita nas pessoas, aqui é bom. Vamos lá no campo. Mas não, o que acontece? Aqui tem uma igreja Assembleia de Deus, descendo um pouquinho tem uma Universal. Não, vamos fazer o seguinte, ó, quando o povo da Assembleia passar na frente, a gente evangeliza ele. Quando o povo da Assembleia passar aí na frente, que a gente vai, ó, vem aqui, ó, vem para minha igreja, vai ter culto aqui. Irmão, eu não vou no rebanho, eu vou no campo, diga glória a Deus. É crente evangelizando, é a Rebeca. Mas vai lá no campo, não, no campo dá muito trabalho, olha o esforço, vai no rebanho mesmo, pega um cabrito. É a mesma coisa, a pessoa que vem evangelizar a gente. Não, irmão, eu já sou crente, pode evangelizar outro. Não é verdade? A Rebeca, acho que ela esqueceu da oração. Acho que ela esqueceu que Deus era com ela. Acho que ela esqueceu que o que Deus falou aconteceu. Aí você, eu só estou correndo aqui, aí a Bíblia diz que o Jacó fez o que a Rebeca mandou. Aí o Jacó fez, com todo respeito, mentiu para o seu pai. Aí a Bíblia Sagrada diz que o pai até abençoou. Só que depois que o Isaú ficou sabendo disso, o Isaú teve um desejo de matar Jacó. O Isaú falou, não, eu vou matar meu irmão. Meu irmão passou eu para trás. Aí sabe o que a mãe falou? A Rebeca falou, Jacó, foge, Jacó. Por quê? Seu irmão descobriu o nosso plano. E fez o quê? E falou que vai vir te matar. Jacó teve que sair correndo. Jacó saiu, colocou uma malinha nas costas, não tinha nada, irmão, é só uma trouxinha. Jacó pegou, saiu correndo e foi embora. Por quê? Por causa de um conselho errado da mãe. Amém, igreja? Às vezes é a mãe que está aqui, é o pai que está aqui, eu também sou pai. Às vezes não estamos mais confiando em Deus. A Bíblia diz, crê no Senhor vosso Deus, será salvo tu e tua casa. Teu filho pode estar todo errado, tua filha pode estar tudo errada, mas vai ter salvação na tua casa. Deus vai fazer milagre. E Deus sabe como trazer para a igreja, viu? Deus sabe como trazer para a presença dele. Aí o que acontece? O Jacó teve que sair correndo. Não tinha nada. Aí vamos continuar. A viagem que Jacó fez, vamos lá. Gênesis capítulo 28, vamos continuar aqui, no versículo 18. Gênesis capítulo 28, versículo 18. O Jacó está no meio do caminho, está indo para a casa de Labão. Gênesis 28, 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por cabeceira e a pôs por coluna e derramou o azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel, porém dantes era Luz. Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna, será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente eu te darei o dízimo. Jacó está numa viagem. Jacó começou a fugir, de repente deu um sono em Jacó, a Bíblia diz que ele deitou onde ele estava, deitou ali no meio da rua. A Bíblia diz que o negócio é tão sério que ele não tinha travesseiro. Pegou uma pedra e colocou e deitou a cabeça sobre uma pedra. E ali ele teve um sonho, que Deus estava naquele lugar, que os anjos do Senhor subiam e desciam. Aí ele acordou. Quando ele acordou do sonho, ele fez uma oração. Primeiro, ele pegou um azeite e derramou aonde? Na pedra. O azeite, irmão, era uma coisa muito, muito cara. Era uma coisa que tinha muito valor. Era a única coisa que Jacó tinha. Não tinha mais nada. Tinha uma trouxinha de roupa, vamos dizer assim, e um pouquinho de azeite. Pegou o azeite e derramou na pedra. Depois que ele derramou o azeite na pedra, ele fez uma oração. Senhor, vamos lá, vamos para a oração dele, vamos lá, versículo 20. Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e veste para vestir, e em paz eu tornar a casa do meu pai, o Senhor será o quê? Agora, olha o 22. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E tudo que me deres, quanto me deres, certamente te darei o quê? Ele fez uma oração. Ele derramou o azeite, ele fez uma oração. Deus, vamos comigo. Senhor, me dá a roupa, só tem essa do corpo.
Senhor, o Senhor pode me dar o alimento? Deixa eu morrer de fome, não. Senhor, se um dia o Senhor pode me trazer de volta, eu queria voltar para casa do meu pai. Não posso voltar agora, que meu irmão quer me matar. Mas um dia eu queria voltar para casa do meu pai. O Senhor me traz de volta? Ah, meu Deus, se o Senhor abrir uma porta, se o Senhor me der um emprego, o que está acontecendo? Eu vou ser dizimista. Diga glória a Deus. É o voto. Só que Jacó, ele fala para Deus, vou ser dizimista. Mas nem trabalhando ele está. Ele não tem emprego. Sabe o que eu aprendo com Jacó? Quando ele faz essa oração e quando ele derrama o azeite, a confiança dele está toda no Senhor. Jacó não está confiando. Jacó, não derrama esse azeite não, Jacó. É a única coisa que você tem. Jacó, você pode vender esse azeite e comprar o almoço. Jacó, você pode vender esse azeite e comprar a janta. Não derrama o azeite não, Jacó. Não, vou derramar. Quando Jacó derrama o azeite e faz essa oração, Jacó está dizendo, Deus, a minha confiança está somente no Senhor. Sabe por que a gente não recebe milagre? Porque a nossa confiança não está totalmente em Deus. Eu gosto muito daquela passagem que Deus falou para Elias, Elias, vai lá em Abel-Meolá, lá tem um rapaz chamado Eliseu, ele trabalha na roça, ele está atrás da 12ª junta de boi. Vai lá, o Eliseu está trabalhando na roça, pega a sua capa e joga. Ele vai entender que é o chamado dele. O Elias foi até uma cidade chamada Abel-Meolá. Quando Elias chegou lá, ele jogou a capa, o Eliseu largou os bois, pegou a capa e saiu atrás de Elias. Eliseu falou assim, Elias, deixa eu dar um beijo no meu pai e na minha mãe? Ah, pode ir, faz o que você quiser. O Eliseu foi, beijou o pai, beijou a mãe, se despediu e voltou. Quando Eliseu voltou, a Bíblia diz que ele pegou todo o instrumento de trabalho. Ele colocou fogo, os bois que era dele, fez churrasco para todo mundo. Eu queria estar lá. Ele fez um churrasco para todo mundo. Alguém podia falar, Eliseu, o que você está fazendo? Agora eu vou ser profeta. Agora eu vou servir o Deus de Elias, ele jogou a capa, é o meu chamado. Eliseu, não é melhor você guardar esses bois, não? Eliseu, não é melhor você guardar o seu instrumento de trabalho? E se lá não dá certo? E se o teu chamado não der certo? E se não der? Aí você pode voltar e ter o seu emprego. Eliseu, é melhor você colocar uma pessoa para trabalhar para você, porque se não der certo, você tem aqui, irmão, crente não tem plano B. Crente só confia no Senhor. Amém? Enquanto eu tiver um plano B na minha vida, Deus não vai operar. No meu caso, eu sou pastor. Eu não tenho, se não der certo eu ser pastor, se não der certo, eu já tenho outra coisa para fazer. Não, irmão. Vou pregar o evangelho até o último dia da minha vida. Eu falei para o pessoal que eu quero me aposentar. Aí mas você quer se aposentar? Eu quero, todo mundo se aposenta, quer me aposenta. Mas eu não vou parar de pregar, não. Amém? Confiança de Jacó estava toda em Deus. Aí eu te pergunto, sua confiança está toda em Deus? Será que eu confio totalmente no Senhor ou não? Ah, pastor, totalmente não. É por isso que a gente se abala. É por isso que a luta que está dentro de nós está nos vencendo. É por isso que aquela batalha que eu tenho dentro de mim, eu tenho uma luta comigo mesmo. Você não consegue vencer essa luta. Por quê? Você não acredita totalmente em Deus. Amém, igreja? Nós temos que acreditar totalmente em quem? No Senhor. O Jacó, ele fez um voto, derramou o azeite, acreditou. E o Jacó continuou a viagem. Ele fez um voto e continuou a viagem, e viajou. De repente, ele chega perto de um lugar. Vamos continuar aqui, vamos lá. Gênesis 29, continuando aqui, versículo 9. Quem me entende, dá um glória a Deus aí? Glória a Deus. Gênesis 29, 9. E estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó Raquel, tinha Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Chegou Jacó, revolveu a pedra sobre a boca do poço e deu as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Jacó beijou a Raquel, levantou-se a sua voz e chorou. Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai, que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro, abraçou e o beijou, e levou à sua casa, e contou ele a Labão todas essas coisas. Então Labão lhe disse, verdadeiramente, és tu meu osso, a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Olha o versículo 15. E disse Labão a Jacó, porque tu és meu irmão, e há de servir-te de graça, declara-me qual será o que, irmão? Diga glória a Deus. E agora? Aí ele se encontra com Labão falou assim, ô Jacó, eu tenho uma empresa, eu sou muito rico, você não quer trabalhar para mim não?
Oh, claro que eu quero, estou procurando emprego. Então tá bom, olha, você está um mês aqui. Jacó, engraçado, você só tem um mês aqui em casa e nesse um mês que você está aqui, minha casa está sendo abençoada. Nesse um mês que você está aqui, as coisas mudaram. Aí Labão perguntou assim, quanto que você quer ganhar? Ah, você faz essa pergunta para mim, irmão. Quando você vai procurar emprego, quando você vai entrar numa firma, a firma já fala, o salário é? A firma não pergunta quanto você quer ganhar. Talvez até pergunte qual que é a sua pretensão de salário. Se perguntar para mim, eu vou lá em cima. Quanto que você quer ganhar? Qual é o teu salário? Mas por que Labão faz essa pergunta? Por que Labão faz essa pergunta para Jacó? Jacó, quanto que você quer ganhar? Mas não foi só aqui não. Olha Gênesis capítulo 30, no versículo 28. Vamos lá de novo. Gênesis 30, 28. Vamos lá. Não, 30, 27, pessoal. Gênesis capítulo 30, versículo 27. Está escrito assim, ó. Então disse Labão, se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou, o quê? Olha o Labão, rapaz, Jacó, eu não sei o que está acontecendo, o que foi? Eu não sei, Jacó. Depois que você entrou aqui, depois que você começou a morar com a gente, o meu rebanho aumentou. A minha fazenda cresceu. O meu lucro aumentou. Eu não sei o que está acontecendo. Aí o Labão fala mais uma coisa. Olha o 28. E disse mais, determina-me o teu salário, que eu quê? Diga glória a Deus. Aí o Labão fala a segunda vez, Jacó, quanto você quer ganhar, Jacó? Fala para mim quanto você quer ganhar. Ah, meu irmão, se faz uma pergunta dessa para mim, misericórdia. Mas por que Labão faz essa pergunta duas vezes? Porque lá atrás o Jacó tinha feito uma oração. Lá atrás, o Jacó tinha pedido uma bênção na vida financeira. Pediu ou não pediu? O que Jacó falou? Senhor, se o Senhor me der roupa, se o Senhor me der comida, se o Senhor me guardar nessa viagem, se um dia o Senhor me trouxer para casa do meu pai novamente, de tudo que o Senhor me der, certamente eu te darei o quê? Aí Labão pergunta, quanto você quer ganhar? Determina teu salário. Mas por que Labão está perguntando isso? É consequência de uma oração que ele fez lá atrás. A oração que você vai fazer hoje aqui vai mudar a sua vida lá na frente. O que está acontecendo na vida de Jacó é consequência de uma ação e reação. Que ação, pastor? Pegou o azeite e derramou. E a oração? Senhor, de tudo que o Senhor me der, eu vou te dar lá o dízimo. Ah, então, Jacó. Então faz o seguinte, Jacó, eu vou te dar uma ovelhinha só, tá? Um cabritinho só. Aí, mas meu Deus, vou dar o dízimo de um cabrito, de uma ovelha? Não. Deus começou a abençoar Jacó. O que está acontecendo na vida de Jacó? Resultado de uma oração que ele fez. Amém? Aprenda a ser ousado na vida. Aprenda a ser grande. Aprenda a orar, a buscar Deus mesmo verdadeiramente. Aprenda a se colocar diante de Deus. Ah, Deus, só isso aqui para mim tá bom. Ah, não, irmão, seja grande. A Bíblia diz que como você medir ao Senhor, você será medido. Tem gente que é muito pequeno. Não, Deus, só isso aqui tá bom. Ô Deus, se o Senhor me curar essa perna, pode deixar esse braço doente. A perna já tá bom. Se o Senhor me curar minha cabeça, essa dor no braço que eu sinto direto, pode deixar ela. Que isso, irmão? Deus faz a obra por completo. Ou não faz? E o que está acontecendo na vida de Jacó é consequência de uma oração, pessoal. Aí o que aconteceu? Eu estou resumindo, tá bom? Aí o Jacó falou assim, tá bom, Labão, então faz o seguinte, ó. Eu vou separar as ovelhas, eu que tomo conta das ovelhas, eu vou separar. A partir de agora, eu vou fazer uma coisa. Todas as ovelhas que nascerem listradas será minha. E as ovelhas que nascerem malhadas será tua. O Labão falou, bom. Tá certo, Jacó, tudo certo. A Bíblia diz que daquele dia em diante só nascia listrada. Aí o salário de Jacó cresceu. Aí o Labão, não, tem coisa errada, Vamos mudar, Jacó, vamos mudar. Então faz o seguinte, a partir de hoje, as ovelhas listradas são minhas e as malhadas são tuas. Jacó falou, tá bom. Daquele dia em diante só nascia malhada. Eu acho que o Labão falou, esse cara é feiticeiro. Esse cara é doido. Não é. É que a bênção estava com Jacó. Amém? Quando Jacó falou, quando Labão determina o teu salário, meu salário é ovelhas listradas. Só nascia listrada. Aí, determina teu salário. Meu salário é ovelhas malhadas. Só nascia malhada. Isso aqui é a consequência que Deus é com ele. O teu crescimento é a consequência que Deus é contigo. Amém, igreja?
O crescimento da onde você trabalha é consequência que Deus é contigo. Só que o Labão tentou mudar o salário de Jacó 10 vezes. Não, 10 vezes. Toda vez que Labão tentava mudar o salário de Jacó, a Bíblia diz que Deus passava para o lado de Jacó e abençoava. Até que Labão falou, não está acontecendo, você está rico. A Bíblia diz que Jacó ficou mais rico do que Labão. Irmão, se prepara. Um tempo de prosperidade está chegando na sua vida. Se prepara. Um tempo de bênção está chegando na sua vida. Porque quando você cresce, a igreja cresce. Missionário R.R. Soares tem orado, pedindo novos patrocinadores. Pastor Jaime tem orado pelos dizimistas, tem orado pelos ofertantes da igreja. Por quê? Tem lugares que a igreja quer entrar, mas não tem recurso. Tem lugares que a igreja quer entrar, mas precisa de recurso. E Deus está orando, e os homens de Deus estão orando. Vai vir uma bênção de prosperidade sobre a tua vida. Amém, igreja? Agora tem que ser fiel como Jacó. Só que o Jacó, a parte financeira de Jacó está maravilhosa. Meu Deus do céu, a minha vida financeira, pastor, está linda, está maravilhosa. Só que o Jacó queria casar. Amém? Jacó falou, eu quero casar. Minha mãe casou, meu pai casou, eu quero casar. Aí o Jacó pegou, olhou para a Bíblia, diz que ele olhou para uma moça chamada Raquel. A Raquel é filha de Labão. Labão tem várias filhas, mas uma da Raquel. Quando ele olhou para Raquel, ele falou assim, rapaz, que mulher bonita. Que mulher linda. Ô Labão, eu quero casar com Raquel. O Labão falou, tá bom, trabalha 7 anos. Mulher cara, irmão. Trabalha 7. Porque mulher é cara, viu? Mulher é cara. Ainda bem que a gente só tem uma. Labão falou assim, trabalha 7 anos e você casa com ela. Trabalha 7 anos, você casa. Aí o Labão tem uma filha chamada Leia e uma filha chamada Raquel. A Bíblia diz que a Raquel é muito bonita, ela é muito formosa de rosto. Mas a Bíblia diz que a Leia tem uns olhos meio caídos, meio tenros. Aí o Jacó olhou para a Leia e falou assim, não me agradei muito de Leia, não. Aquela coisa, irmão, presta atenção. Eu costumo falar, não existe gente feia. É feio para um, é bonito para outro. Ou não é? Eu sou feio para você, mas sou lindo para minha esposa. Alguém fala assim, você é feio. A minha esposa fala assim, você está tão linda. Jacó olhou para Leia e falou assim, não gostei de você não, Leia. Os seus olhos não me agradam. Quando olhou para Raquel, falou, rapaz, gostei dessa mulher. Aí o Labão falou, trabalha 7 anos. Você casa com ela. E o Jacó é doido. Jacó falou, eu vou trabalhar. Qual vai ser o seu... Não, 7 anos é só por ela. O Jacó trabalhou 7 anos. A Bíblia diz que Jacó trabalhou, quando terminou os 7 anos, o que Jacó pensou? Hoje é dia do meu casamento. Terminei, Labão, tá bom. Só que o Labão, irmão, Labão não deu Raquel, ele deu Leia. Foi, a Bíblia diz que ele deu Leia. Aí o Jacó pegou, passou uma noite com Leia, o Jacó falou assim, mas peraí, eu não trabalhei por você não. Eu trabalhei por Raquel. Aí o Jacó foi lá, ô Labão, eu trabalhei 7 anos por Raquel. Eu não trabalhei por Leia. Ah, mas é assim, né? A Leia é a mais nova, então a gente entrega primeiro Leia. Agora você quiser Raquel, você trabalha mais 7 anos. Olha, 14? Eu não tenho essa fé, não. Jô, desculpa, Jô. Não tenho essa fé, não. 14 anos. E o Jacó, mais 7 anos. Tem que trabalhar. E o Jacó... Só que enquanto o Jacó está trabalhando mais 7, são 14 anos... A Bíblia diz que ele está casado com Leia. Ele não gosta muito de Leia, mas está casado, porque ele casou com Leia. Mas ele vai trabalhar mais 7 por Raquel, 14 anos. Só que a Bíblia diz que Raquel era estéril. Ele não sabia. Só que Leia gerava. Volta um pouquinho para mim. Quem me entende aqui, diga glória a Deus. Olha aqui, ó, Gênesis capítulo 29, vamos lá? Gênesis capítulo 29, versículo 15. Deixa eu voltar só um pouquinho, gente. Gênesis 29, 15. Ó. Depois disse Labão a Jacó, porque tu és meu irmão, há de servir de graça. Declara-me qual é o teu salário. Labão tinha 2 filhas, o nome de mais velha era Leia e o nome da menor era Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era formoso semblante e formosa à vista. Jacó amava Raquel e disse, 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. E disse Labão, melhor é que eu te dê do que dê a outro varão. Fica comigo. Continuando, versículo 23. E aconteceu que à tarde, que tomou Leia, sua filha, e trouxe, e entrou a ela. Labão
Labão deu serva Zilpa por serva de sua filha. E aconteceu que pela manhã, ao ver que Leia era dada por Labão, por que me fizeste isso? Não tenho servido por Raquel? Por que me enganaste? Disse Labão, não, se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita, e cumpre a semana desta, então te darei também a outra pelo serviço, e ainda outros 7 anos, o que, irmão? Servireis comigo. E ele trabalhou. Só que a Bíblia diz que Raquel era o quê? Estéril. Você quer ver? Capítulo 29, no versículo 31. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a madre, porém Raquel era o quê? Ele está casado com Leia, mas Raquel é estéril. E a Bíblia diz que a Leia começou a gerar. Ela tem um filho, você vai ver vários filhos que Leia tem. Ela tem vários filhos com Jacó. E Raquel está estéril. Mas me ajuda aqui. A Leia não é mais bonita, mas está gerando. Amém? A Leia não é a desejada, mas está gerando. A Leia não era aquela que Jacó queria, mas está gerando. A Leia não era aquela que Jacó amava, mas está dando crescimento para a família. O que eu aprendo? Leia é alguém que Deus está usando para abençoar Jacó. Leia é alguém que Deus está abençoando. Leia teve um filho chamado Levi, Leia teve um filho chamado Simeão, Leia teve uma filha chamada Diná, Leia teve vários filhos. E Raquel não tem nenhum. E quando Jacó vai casar com Raquel, ele vai ficar algum tempo ainda e Raquel não vai gerar nada. Se ele não tem Leia, a família não cresce. Amém, igreja? Volta a falar, Leia não é mais bonita, mas está gerando. Leia não é a desejada, mas está gerando. Leia não é aquela que agradava Jacó, mas está gerando. Eu aprendo uma coisa, não basta ser bonito, tem que dar fruto. Não basta pregar, não basta cantar bem, não basta ter uma boa presença, tem que dar fruto. Amém, igreja? Leia está dando fruto, glória a Deus. Raquel não. Claro que lá na frente Deus vai mudar a história de Raquel, mas por enquanto, por isso que eu falo, Deus sabe fazer as coisas. Jacó precisava que a família crescesse. Jacó precisava que a família crescesse. Então, Jacó não podia ficar esperando só 14 anos. A Leia começou a gerar. Não, que seja bonito, que cante bem, que pregue bem, que faça a obra de Deus com alegria, mas não basta ser isso. Tem que dar fruto. Aí vamos mudar a mensagem? Qual é o fruto que eu estou dando para Deus? Talvez nós não somos Raquel, somos Leia. Alguém olha para nós e fala, rapaz, não canta bem. Não toca bem? Não prega bem. Rapaz, não tem postura. Mas Deus está abençoando. Amém? Quer dizer, se você olha para ele, você olha para ela, você não dá nada. Rapaz, ela. Mas quando ele ora, alguém é curado. Quando ela ora, os caminhos se abrem. Lembra de Davi? O Saul era aquela pessoa que as pessoas quando viram o Saul aplaudiram. Rapaz, esse cara é guerreiro, ele é grande. Quando Samuel apresentou Saul, que Deus apresentou Davi para Samuel, ninguém bateu palma para Davi. Pequenininho desse jeito, cabelinho vermelho. Aqui tem alguém de cabelo vermelho? Não, graças a Deus. Mas cabelinho vermelho? Isso aí ruivo? Isso aí não dá nada não. Quando Davi pegava uma pedra, sai da frente, meu amigo. Ele derrubava qualquer gigante que estaria na frente dele. Te falo, voltando para a mensagem, qual é o fruto que eu estou dando para a obra de Deus? Já leu João capítulo 15? Vamos lá para o Novo Testamento, João capítulo 15. Isso aqui é muito sério, pessoal. Segura aí que vai esquentar, tá bom? Estou terminando, mas vai esquentar. Segura aí. Não vai embora não. Irmão, fecha a porta lá, não deixa ninguém sair. Tranca lá, não deixa ninguém sair não. Tranca a porta lá, não deixa ninguém sair. João capítulo 15. Olha o que Jesus falou, pessoal. Sobre dar fruto. João capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Limpa. Toda aquela que dá fruto, toda aquela que dá fruto, para que dê mais, vou ler novamente, toda vara que em mim não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais o quê? Mais frutos. Agora, versículo 5 agora. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim ou nele, este dá muito fruto. Porque sem mim o quê? Nada podereis fazer. Amém?
Presta atenção, não é o pastor que corta não, tá bom? É Deus. Me ajuda a pregar. Quem foi que cortou Saul? Foi Samuel? Foi Samuel que falou assim, não vou mais orar por você, foi Samuel? Não. Ao contrário. Quando Samuel, 1 Samuel capítulo 16, no versículo 1, Samuel está orando. Aí Deus falou assim, até quando você vai ter dó de Saul? Eu não quero mais. Eu não quero mais. Até quando você vai orar por Saul? Até quando você vai colocar joelho no chão? Até quando você vai jejuar por Saul? Eu não quero mais. Irmão, quem cortou Saul não foi Samuel, não. Foi Deus. A Bíblia diz que é Deus que põe e é Deus que... É Deus. Não é outro, não. Ah, o pastor me cortou. A pastora me cortou. Pastor não corta ninguém, não. Quem corta é o Senhor. O Senhor corta. Se a gente pegar na Bíblia, a gente vai ver várias pessoas que Deus tirou. Não quero mais, não. Quero mais, não. Deus está dizendo, aquele que está em mim e dá fruto, Deus está dizendo, eu vou limpar para que dê mais fruto. Mas aquele que está em mim e não dá fruto, o Senhor está dizendo, eu vou cortar. Amém, igreja? Amém. Qual é o fruto que eu estou dando para a obra de Deus? E nessa palavra ainda, Jesus contou uma parábola sobre fruto. Vamos lá para Lucas capítulo 13. O que Jesus falou sobre fruto aqui? Lucas capítulo 13. Ele contou uma palavra. Lucas capítulo 13. O versículo é o 6. Vamos lá comigo. Lucas 13, 6. Isso aqui é muito sério. Lucas 13, 6. Ó. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela o fruto e não o que? Achando. Jesus começa a pregar, ele vai falar sobre fruto, estou falando, quem dá fruto, ele vai limpar para que produza mais fruto. Quem não dá fruto, Jesus vai cortar. Jesus está dizendo, um certo homem tinha uma vinha, quer dizer, ele plantou muita vinha, e esse homem também tinha uma figueira plantada no meio da vinha. Então eu aprendo que na fazenda desse homem tem duas plantações, uma plantação de vinha e uma plantação da figueira, de figos, mas o dono é o mesmo. Amém, igreja? Amém. Presta atenção, o Deus da Igreja da Graça, o Deus da Assembleia da Batista é o mesmo Deus. Amém? É o mesmo. Vamos lá novamente, lê aqui comigo. E dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar nela fruto e não o quê? Achou. Quer dizer, ele plantou uma figueira e tem uma vinha. E um dia, o dono que plantou a figueira foi lá na vinha. Deixa eu ver se tem figo aqui para mim. Eu já plantei essa figueira faz tanto tempo, eu quero saber. Ele foi procurar e não achou. Versículo 7, pessoal, ó. E disse ao vinhateiro, o vinhateiro é o que cuida da vinha, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra o quê? Inútil. Então o que aconteceu? O dono da vinha falou, ô vinhateiro, você que cuida da terra, pode falar, ó, tem 3 anos que eu passo aqui na minha plantação e eu olho, não tem figo. Primeiro ano eu olhei, não tem figo. Segundo ano eu olhei, não tem figo, não falei nada. No terceiro ano eu olhei, não tem figo. E agora? Pode cortar. Amém, igreja? Pode cortar. Ele olhou o primeiro ano, não falou nada. Ele olhou o segundo ano, não falou nada. Então, o que eu aprendo? O dono da plantação, ele deu tempo, irmão. O que eu estou fazendo com o tempo que Deus me deu? Presta atenção. Deus nunca vai exigir algo de você que Ele não dê tempo para você construir. Nunca. Deus nunca vai exigir algo para mim que Ele não deu tempo de eu me aproximar. Por que depois de 3 anos, pastor, já vou marca aqui, vamos deixar marcado aqui, vai lá no livro de Levíticos, capítulo 19. Por que o dono da vinha passou depois de 3 anos? Levíticos 19, 23. Vamos lá comigo. Levíticos 19, 23. Levíticos 19, 23. Olha o que está escrito aí. Levíticos 19, 23. O que está escrito aqui, ó? E quando tiveres entrado na terra, plantando toda árvore de comer, vamos lá, continuando, servo-ás incircunciso o fruto, vamos continuar. E 3 anos vos será incircunciso, dele não se o quê? Comerá. Vamos volta para mim, volta com o começo, por favor. E quando tiveres entrado na terra e plantares toda a árvore de comer, continuando, vamos lá, servam-as incircunciso o seu fruto, vamos continuar. 3 anos vos será incircunciso, dele não.
Por que Jesus conta a parábola que o dono da terra plantou uma vinha e durante 3 anos ele pediu para o vinhateiro procurar fruto? Primeiro ano não achou, segundo ano achou, deixa ela aí. Terceiro ano, corta. Por quê? Ele respeitou a lei. A Bíblia diz que quando você plantava alguma coisa, você não podia cobrar nada daquela planta durante 3 anos. Se ela produzisse, glória a Deus. Se ela não produziu, glória a Deus. Ela está no tempo. Agora, passou de 3 anos, pode cortar. Amém? Amém. O que eu estou fazendo com o tempo que Deus está me dando? O que você está fazendo com o tempo que você está... Por favor, responda para mim, para o Espírito Santo. Quanto tempo nós estamos na obra? Quais são os frutos que eu dei para a obra? Quantas almas eu ganhei para Jesus? Quantas pessoas eu orei para ser curado? Quantas pessoas eu visitei? Quantas pessoas eu socorri no hospital? Ah, nenhuma, meu lugar é no altar. Coitado de mim. Coitado de mim. Vai chegar uma hora que nós vamos ser o quê? Cortado. O exemplo, claro, não estou falando mal da Júlia, pelo amor de Deus. A Júlia toca teclado aqui, como o Vinícius também toca. Não, ela só toca teclado, vai mais nada. Coitado dela. Coitado. Aí, no 3 anos, tudo bem. Agora vai para o 4, 24 agora, vai para o 24. Vamos lá, 24. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo para dar louvores a quem? Então, se aquela árvore produzisse, aquele fruto ia dar louvor a quem? Se não produzisse, estava envergonhando o Senhor. Por isso que lá Jesus conta a parábola, que o dono mandou cortar. Pode cortar, por quê? É uma vergonha isso aí. Porque se ela desse fruto, seria para a glória, e se não der, para cortar. Durante 3 anos você não cobra. O 4º ano, o fruto é para o Senhor. E ela não deu fruto. Aí o dono da vinha falou, corta. O dono falou, pode arrancar, arranca fora. Mas o que o vinhateiro, o que cuida da terra fez? Vamos voltar lá. Volta lá em Lucas 13, terminando agora, pessoal. Agora é 5 minutos terminando. 13, 7. E disse o vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra o quê? Inútil. Agora me ajuda. Por que não corta a vinha? Porque tem vinho e tem figo. Por que o dono corta a vinha? Não, ele mandou cortar a figueira. Por quê? Provavelmente a vinha está dando fruto. Amém, igreja? Provavelmente ele passou sobre a vinha, rapaz, que cacho de uva bonito, hein? Que cacho de uva bom, deixa ele aí. E o figo? Não tem nenhum, corta. Porque se o problema fosse a terra, se o problema fosse o local de plantio, a vinha não dava fruto. Por que ele mandou cortar só a figueira? Porque a terra está boa, é a figueira que não está. Me ajuda, a terra é boa, amém? A palavra de Deus é fiel. Por que um está sendo abençoado e o outro não? Por que um está conseguindo e o outro não? Ah, é Deus? Não, não é Deus não. Aí a palavra de Deus se cumpre. Então a vinha está produzindo, mas a figueira não. Então o que ele está dizendo? Pode cortar, porque ela está copando, então vamos tirar ela e vamos colocar uma vinha. Irmão, eu não posso ocupar um lugar na igreja. Eu tenho que ser um instrumento na mão de Deus. Amém? Você tem que pregar para alguém. Você tem que orar por alguém. Talvez, não, pastor, não consigo fazer bem. Então, amém. Você conhece uma pessoa da sua casa, da sua família, aí você ora. Ninguém precisa ficar sabendo. Deus, abençoa a minha família. Ontem o pastor, eu estava na sede ontem, e o pastor Jaime falou assim, olha, abençoa a sua família, manda uma benção para alguém da sua família, cita o nome para Deus. E aí, irmão, eu fui pegando um por um. Deus, abençoa fulano de tal, abençoa os filhos. Eu fui citando, eu acho que eu citei toda a família. Se eu esqueci de alguém, Deus me perdoa. Mas eu fui citando toda a minha família para Deus abençoar. Eu quero dar fruto. Talvez a gente não está dando. Aí a gente está pensando, é igreja? Ah, é a pregação. Às vezes não é, pessoal. Por que um está sendo abençoado e o outro não? Só que quando o dono da vinha mandou cortar, o vinhateiro falou uma coisa. Vamos para o versículo 8 agora, pessoal. Respondendo ele, disse, Senhor, deixa este ano até que eu a escave e esterque. Vamos lá voltar? Volta lá? Vamos lá, volta lá no começo do versículo 8. Versículo 8. Senhor, deixa este ano até que eu escave e o quê? Olha o vinhateiro. Senhor, dá mais um ano para ela. Olha o dono, corta. Olha o vinhateiro, dá mais um ano. Dá mais um ano. Por quê? Eu vou escavar e eu vou colocar esterco. Então, quando ele fala quando o vinhateiro fala, eu vou escavar e vou colocar esterco, ele está dizendo, eu vou mexer na raiz. Amém?
Vou mexer. O que o vinhateiro? O vinhateiro entende, hein? Ele está dizendo, a terra está boa, porque a vinha está produzindo. Olha os cachos de uva, que lindo. Então o problema está na raiz. Muita gente não está produzindo, porque o problema não está por fora, pessoal. Está por dentro. Está por dentro. Por que Saul ele não produzia? Porque o problema de Saul não estava lá de fora. Do lado de fora, você olhava Saul, nota 10. Saul, aí você pega Saul, você pega Absalão. Absalão é o filho de Davi. A Bíblia diz que não tinha homem mais bonito na terra do que Absalão. Não tinha homem mais formoso que ele. Mas por que Absalão morreu daquele jeito? Porque o problema de Absalão não estava por fora, tá o quê? O problema de muita gente não está por fora, não, está por dentro. Não fica escandalizado? Até de muito pastor. O problema não está por fora. Você olha para o pastor, perfeito. Olha por dentro. Só que o que eu não consigo enxergar por dentro, Deus consegue. A Bíblia diz que Deus falou para você, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos. Eu olho para o coração. Talvez o meu problema está por dentro. Por isso que eu não estou conseguindo produzir. Aí o vinhateiro vai mexer na raiz. Aonde que é a nossa raiz? O meu pé? A nossa raiz é o coração. Amém, igreja? O coração é a nossa. O vinhateiro, vou dar mais um ano. Não corta, não dá mais um ano. Irmão, Deus está dando tempo. Eu aprendo, esse mais um ano é a misericórdia. É a graça. Irmão, tem gente aqui que está pela misericórdia. Está pela graça. Aproveita a misericórdia de Deus. Deus, eu vou voltar a orar como eu orava antes. Deus, eu vou voltar a clamar como eu clamava antes. Aí está mais aqui, vamos lá, versículo 8. Respondendo, ele disse, Senhor, deixa este ano até que eu esterque e escave. Se der fruto, ficará. E se não der, pois manda o que, igreja? Cortar. Olha o vinhateiro. Senhor, dá mais um ano só. Por quê? Daqui a um ano, se der fruto, vai ficar. Se não der, vai cortar. Só que você lê, a parábola acaba aqui. Eu não sei se produziu fruto, se não produziu. Eu não sei se cortou, acaba aqui. Mas eu fiquei lendo assim, mas meu Deus, cadê o restante? Cadê a conclusão? A parábola acaba aqui. Se der fruto, ficará. Se não der depois, mandará cortar. Acaba aqui. Deus, eu queria saber, cortou ou não cortou? Eu queria saber, a figueira brotou ou não brotou? Deus falou no meu coração, a figueira é você. Final da história, é você que fala. Irmão, Deus vai dar mais um ano. Cabe a mim e a você dar fruto e não dar fruto. Amém? Deus está dando mais um ano para a figueira. Agora me ajuda, a última parte. Jesus passou num lugar, a Bíblia diz que Jesus passou com seus discípulos. Aí tinha uma figueira à beira do caminho. Aí quando Jesus passou, ele sentiu fome, quis comer figo. A Bíblia diz que Jesus foi lá. Aí quando ele chegou lá, só tinha folhas. Jesus falou assim, está amaldiçoado, não produza mais nada. A Bíblia diz que Jesus foi embora. No outro dia Jesus passou, o discípulo falou assim, Jesus, a figueira que tu amaldiçoaste, secou. A figueira que tu amaldiçoaste está seca. Ô Jesus, nós passamos aqui ontem, essa figueira estava brotando e o Senhor amaldiçoou, ela amaldiçoou porque não tinha fruto. Agora me ajuda, por que a figueira, eu marquei no meu esboço, Mateus 21, 18. Por que a figueira de Mateus 21, 18 secou de um dia para o outro e essa daqui, Deus deu mais um ano? Por que a figueira de Mateus 21, 18, Jesus falou, seca, e ela secou? No outro dia não tinha mais nada. E essa aqui deu mais um ano. Se você ler sobre a figueira de Mateus capítulo 21, você vai ver que ninguém está cuidando dela. Ela está do lado de fora da cidade. E essa daqui, ela está dentro de uma plantação. O que eu aprendo aqui, irmão? O vinhateiro, que é o Espírito Santo, está cuidando de mim e de você. O vinhateiro é o Espírito. Talvez Deus falou, corta. O Espírito Santo falou, não, Deus, deixa eu tratar com ele. Deus falou, corta. Não, Senhor, deixa, eu vou encher o coração dele. Não, eu vou mostrar para ele a verdade. Irmão, tem gente que já pereceu, porque está lá fora. É a figueira que está lá fora, está morrendo. Mas a figueira que está aqui dentro, o Espírito Santo está cuidando. Talvez eu estou pregando para a pessoa, você já viu muita coisa errada na igreja. Você já viu muita coisa errada na obra de Deus, mas você continua firme. Mas por que você continua firme, pastor? Porque o vinhateiro está cuidando de você. O Espírito Santo está cuidando da tua vida. O Espírito Santo está guardando você. Vamos dar fruto, pessoal. E Deus vai nos abençoar. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Mais forte o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória. Vamos orar, pessoal. Fique de pé, por favor. Eu quero orar com você. Fique de pé. Quero orar pela sua vida. Você entendeu o recado?
Você é uma figueira que vai produzir fruto. Amém? Eu sou uma figueira que vou produzir fruto. Fecha os teus olhos. Aleluia. Glórias e glórias e glórias e glórias e glórias. O que eu falei? Para quê, filho? Feche os seus olhos. Fale com Deus agora, irmão. Você que está me assistindo pela televisão, pelo YouTube, pelo Facebook. Ore a Deus. Você não é uma figueira estéril, não. Você é uma figueira que vai botar. Acho que está sem pilha. Você é uma figueira que precisa. Pilha? Você tem uma figueira que precisa. Fala com Deus agora. Coloque a sua vida na mão de Deus, irmão. Apresente a sua vida para Deus agora. Eu tenho que dar fruto. Oh, aleluia. Eu tenho que gerar. Leia não era mais bonita, mas Leia gerava. Leia não era desejada, mas Leia gerava. Leia não era mais formosa, mas Leia gerava. Aleluia. Oh, glórias e glórias e glórias. Aleluias. Eu vou lhe falar de um alguém. Vou lhe falar de um alguém, declare, de um alguém que pode levar os seus sonhos além, que pode levar seus sonhos além, seus sonhos além.